Pessoas ingratas. Você conhece alguma pessoa ingrata? Ou você é uma pessoa ingrata? Ou você foi abandonada por uma pessoa ingrata? Fica comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Eu sou consteladora sistêmica, sou mentora do treinamento Prosperidade Sustentável, autora do livro digital Perrengue Nunca Mais. Aqui nesse canal eu falo sobre finanças pela visão sistêmica, sobre o dinheiro sistêmico, falo sobre constelação familiar e falo sobre ressonância harmônica, bioenergia. E hoje eu vou dar uma visão da ingratidão por um ângulo da filosofia sistêmica. Por que as pessoas são ingratas com a gente, principalmente aquelas pessoas que a gente deu demais? A gente fala assim, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e aquela pessoa foi embora. Ou eu me doei tanto naquele relacionamento e o boy foi embora, o boy me abandonou, o boy me trocou por outra pessoa. Isso tem a ver com a lei do equilíbrio. A gente precisa equilibrar todas as nossas relações. Então, por exemplo, quando a gente tem uma relação comercial com uma pessoa, se a gente pede um desconto abusivo e essa pessoa nos dá esse desconto porque ela precisa muito prestar aquele serviço para receber aquele dinheiro, a gente está desequilibrando essa relação. E essa pessoa, ela para compensar o equilíbrio, ela vai entregar menos no serviço. Ela vai fazer o serviço menos bem feito do que ela faria por alguém que pagou o valor integral. Isso é um movimento inconsciente, as pessoas não fazem isso por mal, mas é isso que equilibra as relações. Para nós darmos valor para as coisas precisam ter um custo para a gente. Tem uma pesquisa muito legal que eles trocaram o teor de garrafas de vinho. Eles pegaram dois vinhos, um muito barato e um extremamente caro, e colocaram o vinho, né, o líquido barato na garrafa do caro e o líquido do vinho caro, né, o vinho caro, na garrafa do vinho barato, e fizeram um teste cego para as pessoas provarem os dois vinhos. E o vinho que foi eleito melhor era o que tinha o rótulo mais caro, mas que na verdade era o vinho mais barato. As pessoas, elas tendem a dar mais valor por aquilo que custou-lhe mais. Aquilo que custou pouco, a gente tende a não dar valor. Então, às vezes a gente dá muito para uma pessoa e ela não tem como retribuir aquilo que a gente deu a ela. Por uma série de motivos, mas ela não pode dar de volta no mesmo tamanho. E ela precisa ir embora. Ela cai fora, porque é muito humilhante quando a gente não consegue trocar, mesmo que seja de uma forma muito inconsciente. Então, se você está com muita dor por ter sido abandonado, abandonada por alguém que foi ingrato com você, não importa que relação que tem essa pessoa, pode ser um funcionário, pode ser um patrão que te mandou embora. Nossa, você dava pra caramba lá na empresa. Pode ser um marido, pode ser um namorado, pode ser um amigo. Porque essa pessoa, ela começa a perder a dignidade dela quando ela tá recebendo demais, tá? Do mesmo jeito, a gente também não tem que levar vantagem. Porque quando a gente leva vantagem, desequilibra. E aí alguém vai sair fora, alguém vai sair machucado. Eu vou falar sobre equilíbrio nas relações entre casais. Não importa se são casais hétero ou homo, não interessa. As relações, elas precisam ser equilibradas. Como? Nós damos na mesma medida em que recebemos. A gente sempre dá um pouquinho a mais daquilo que a gente recebe. E quando o outro nos faz mal, a gente precisa exigir do outro uma compensação. É por isso que a gente vê casais há 20 anos juntos e a gente olha de fora e fala assim, nossa, mas esses caras se dão mal para caramba e estão há 20 anos juntos.
É porque, embora seja num polo negativo, seja por um lado negativo, há uma compensação. Um faz algo de ruim para o outro vai e revida. Essa compensação que eu falo não é vingança, é compensar mesmo. Então eu vou dar um exemplo para que você entenda que não é se vingar do outro. E não é se vingar na mesma moeda. É o que você sente que compensa você. Por quê? É a história do vaso chinês. Se eu entrar numa loja e quebrar o vaso chinês, eu vou pedir perdão para o dono da loja, ele vai me perdoar, mas eu vou ter que deixar um cheque para pagar o vaso. A única forma da gente compensar o que a gente fez é pagando esse cheque ou exigindo esse cheque do outro. Por isso que em nenhuma relação a gente deve levar vantagem, seja ela numa relação comercial, seja ela entre sócios, entre casal. Então eu vou dar um exemplo de uma relação entre casal, de uma situação de compensação. O marido fez algo que a esposa não gostou, sei lá. Foi jogar futebol, chegou 3 horas da manhã, bêbado. Não vamos entrar aqui no mérito de codependência, de dependência emocional, isso é assunto para outro vídeo. E se você quiser saber, no meu canal tem uma playlist sobre codependência, tá? Eu tô falando aqui sobre a compensação. Então o marido fez isso, a esposa ficou muito chateada, e aí ela chama ele para uma conversa e exige uma compensação, ele precisa reparar aquilo. E ele detesta almoçar de domingo na casa da sogra. Então ela pede, olha, para você compensar, para a gente ficar equiparado, domingo eu quero que você vá comigo almoçar na casa da minha mãe. E aí ele vai e aí tá equilibrado. A gente sempre precisa equilibrar para o mais, para o positivo. Como é isso? É aquele marido que chega em casa mais cedo do trabalho e viu que tem louça na pia, lava. Ele tá dando, ele vai receber em troca. Agora, ele não deu, ele não lavou, ele sentou no sofá e foi maratonar Netflix. E aí à noite ele tá cheio de desejo e a mulher não tá. Por que será, né? Você entende as trocas? A mesma coisa no trabalho. A mesma coisa. Você imagina se você é um patrão e você dá aumento para uma pessoa que tem uma performance baixa. Você não vai desequilibrar? É o mérito, a pessoa não teve a meritocracia de receber aquele aumento. Você está estragando o funcionário. Aí ele vai fazer menos ainda. Aí vai desequilibrar mais ainda. E depois ele vai embora e ainda vai falar mal de você. Ainda vai te colocar na justiça, porque desequilibrou. Esse equilíbrio precisa haver em todos os lugares. Não tem uma fórmula pronta para saber como a gente equilibra, mas a gente precisa compensar. As coisas precisam ter um custo para a gente precisa parar com essa mania, principalmente nós brasileiros, de querer levar vantagem em cima das coisas, de querer levar vantagem em cima dos serviços, em cima das pessoas. Se a gente tomou por algo, esse algo precisa nos custar. Quando a gente leva vantagem, principalmente em negócios, ouça isso com muita atenção. Alguém pagará esse preço. Essa dívida não caduca. Você passou a perna no outro, essa dívida não vai caducar. E aí, você pode não pagar essa conta, mas um filho seu, um neto seu, um sobrinho pode pagar. Porque alguém vai se identificar com aquela pessoa que foi vitimada por uma atitude sua. Então a gente precisa ter muita responsabilidade em todas as nossas negociações, em todas as nossas relações. Quem dá demais, põe os outros para correr. Então se você... É a profecia autorrealizável. Aquela mulher que ama demais, ela é sempre alargada. Porque ela sufoca tanto, cara. Ela stalkeia o cara. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, a pessoa vai embora. É a profecia autorrealizável. Ela dá um jeito da pessoa ir embora e ela ainda fala assim, tá vendo? Eu sabia que ele ia embora.
mas ela deu demais, deu muita atenção, paparicou demais, cuidou muito da vida. Eu sei que isso é um trabalho longo, principalmente para mulheres que têm codependência, para mulheres que têm dependência emocional. Mas uma constelação pode te ajudar e muito a descobrir qual é a origem dessa codependência. A gente saber onde está a origem do nosso problema é metade do caminho andado para a cura. Obviamente que uma constelação não trabalha codependência. Uma sessão de constelação não trabalha uma codependência, uma dependência emocional, porque isso é um trabalho que tem que ser sistematicamente feito. Porque a pessoa ela tem uma personalidade, ela tem um modus operandi que precisa ser remodelado semana após semana. Mas a constelação, ela dá um panorama para a pessoa saber onde aquilo começou e como começar a resolução daquilo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você me acompanhe lá no Instagram. Meu Instagram é o Caterine Rieira Terapias. Peço gentilmente que você se inscreva no meu canal. Eu tenho vídeos com quase 5.000 visualizações e eu tenho tão poucos inscritos, e isso é muito importante para mim. Isso é importante para que eu continue trazendo conteúdo para vocês, tá? Se você quiser adquirir meu treinamento, se você quiser fazer constelação comigo, se você quiser adquirir o meu livro digital, eu vou deixar o link de todos esses produtos e do meu contato aqui na descrição do vídeo. Namastê.